falar um pouquinho agora, gente, então, do Tribunal Penal Internacional, que é um outro organismo de direito internacional, tá? Mais especificamente de direito penal internacional. Já existe na graduação da Federal, na verdade, no curso de mestrado e doutorado da Federal, a matéria de direito penal internacional. Não é uma matéria ainda que está aí compondo a grade curricular dos cursos de graduação, tá, em direito, mas é uma matéria que já existe, tá? Então, ela, como matéria autônoma, ela passa a analisar todos os casos e todos os meandros dos casos levados aí para o Tribunal Penal Internacional e para os precursores do TPI, tá? Que são aí o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Ruanda e o Tribunal do Extremo Oriente, né? Então, como a gente não tem essa matéria específica, claro, né? Uma matéria super nova, ela foi inserida na Federal do Paraná o ano passado. Na USP ela tem já há algum tempo e ela veio trazida de Sorbonne, da França, né? Da melhor faculdade do mundo aí. Então, o que acontece, gente? Os precursores do Tribunal Penal Internacional foram o Tribunal de Nuremberg de Ruanda. O Tribunal de Nuremberg é um apelido, tá? Ele originalmente não era Tribunal de Nuremberg, ele chamava-se Tribunal Internacional Militar e ele foi instituído, né, estabelecido, criado para julgamento dos casos da Segunda Guerra Mundial, né? Antes disso, antes da Segunda Guerra Mundial, havia uma previsão, né, pela Liga das Nações, em 1937, da criação de um Tribunal Penal Internacional. Já era com esse nome, né, TPI, com a sigla TPI. Porém, houve uma ratificação e esse acordo não foi para frente, né? Então, naquele momento, não havia essa necessidade, né? 37, pós aí... na verdade, em 37 já estavam na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já estava começando. Já tinha começado, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, após isso, foi criado, então, por meio de um acordo celebrado no dia 8 de agosto de 45, em Londres, e foi criado o TIM, Tribunal Internacional Militar, né, apelidado de Nuremberg, porque a sede dele era em Nuremberg, em Berlim, né, e era para o julgamento dos casos, tá, os casos nazistas, né. Então, era para julgamento dos comandantes da SS, da Gestapo, do Partido Nazista, do Estado-Maior das Forças Armadas e da SA, tá? Então, naquela época, foram 24 pessoas só que foram julgadas, né? Então, quem sobreviveu, quem não se matou, quem não fugiu, foi julgada ali, tá? No caso, a denúncia, né, que para o TPI os nomes e os termos mudam um pouquinho, então a gente não fala em denúncia, a gente fala em libelo acusatório. Falava-se os crimes ali, né, porque não existia uma lei que previa os crimes, né, o Estatuto de Roma, ele foi criado depois. Então, os crimes que foram sendo, que constaram, né, nesse libelo acusatório foram os crimes de conspiração, né, que é uma figura do direito anglo-saxão, sem correspondência no direito brasileiro, mas que por aproximação se enquadraria na figura da reunião de agentes voltadas para a prática de crime, né, conspiracy. Crimes contra a paz, punição da guerra, de agressão e conquista, crimes contra as leis e os costumes da guerra, porque foram utilizados, né, além de recursos absurdos, né, como as câmaras de gás, as minas, teve o crime também, né, constou lá vamos chamar de denúncia, só pra gente não se confundir aqui, para vocês assimilarem com mais facilidade, ao invés de libelo acusatório. Crimes contra a humanidade, desde que conexos com os demais, o ar nexum, né, tinham que ter aí um nexo de guerra, tá?
Então, os crimes contra a humanidade, desde que tivessem conexão com a conspiração, contra a paz, contra as leis e os costumes da guerra e com a ideia de conspiração lá para cometimento de crime, tá? Após 3 meses, com dezenas de oitivas de testemunhas e um amplo material documental, as sentenças foram prolatadas, então, em 30 de setembro e 1º de outubro de 46, com várias condenações à morte, e naquele caso lá foram por enforcamento, tá? O fundamento da jurisdição do TIM, né, do Tribunal Internacional Militar, apesar de algumas controvérsias, era do direito internacional, consuetudinário de punição àqueles que cometeram crimes contra os valores essenciais da comunidade internacional. Discute-se, obviamente, a falta de tipificação, né? Mas, claro, essa falta de tipificação, ela ainda conseguiu ser corrigida posteriormente, tá? Então, em 47, a Comissão de Direito Internacional da ONU, ela foi incumbida de codificar os crimes, né? Codificar não só os crimes, mas codificar tudo o que aconteceu ali no Tribunal de Nuremberg, tá? Para consolidar o avanço do direito internacional penal. A gente não fala em direito internacional penal, né? Aqui na Federal a gente fala em direito penal internacional. Há uma discordância semântica aí do que seria o correto, direito internacional penal ou direito penal internacional, mas pela nossa linha de pensamento ali do grupo de pesquisa, o correto seria direito penal internacional, porque tem mais a ver com o direito penal mesmo do que o direito internacional, até mesmo porque a lógica é muito diferente, né, do direito internacional propriamente dito e do direito penal, né, tem mais a ver com realmente o direito penal, a sistemática, tá? Então, eles conseguiram codificar, né, em 1950, e a comissão da ONU aprovou 7 princípios que estariam aí, também foram chamados princípios de Nuremberg, tá? Então, os 7 princípios, eles são: todo aquele que comete ato que consiste em crime internacional é passível de punição. A lei nacional que não considera o ato crime é irrelevante. As imunidades locais são irrelevantes, a obediência às ordens superiores não são eximentes, né? Então, o estrito cumprimento do dever legal não tem como você alegar aí para dizer que você só estava cumprindo ordens quando cometeu os crimes, tá? Todos os acusados têm direito ao devido processo legal. São crimes internacionais os julgados em Nuremberg, então foi um princípio reconhecido aí, né? E conluio para cometer tais atos é crime, tá? Então, segundo o Tribunal Internacional da História do século XX, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, com sede em Tóquio, também foi criado, né? Esse também foi criado, né? Por ato unilateral dos Estados Unidos. E porque lembram que o Japão, gente, ele era aliado, né? Ele era aliado do eixo nazista, né? Da Entente nazista. Então, quando houve aí o vencimento da Segunda Guerra Mundial, também houve a instalação de um tribunal internacional militar para julgamento daqueles comandantes japoneses, tá? O imperador, na época, fez um acordo com os Estados Unidos, né? Então, o imperador ficou fora, né? Um acordo econômico com os Estados Unidos. E, naquele caso lá, existia um chefe da ocupação toda vez, gente, e esses chefes de ocupação, eles existem até hoje, tá? Toda vez que houver uma guerra e um outro país entrar e ocupar o outro país, né? O país A ocupar o país B e conseguir dominar aquele país, o território, né? Vai existir um chefe da ocupação. E esse chefe da ocupação geralmente é um integrante das Forças Armadas, que vai ser o responsável por começar a organizar tudo dentro daquele país, né? Até que haja lá a instauração de uma constituinte ou a nomeação, né, uma eleição, a nomeação de um representante eleito para que aquele país possa ser devolvido para sua população. O Iraque, gente, até hoje está
nesse processo aí de saída do chefe de ocupação dos Estados Unidos, né, e a pacificação. Então, o nosso brasileiro Sérgio Vieira de Mello, o nosso diplomata, foi enviado para o Iraque para fazer isso, né, para tirar a ocupação americana e devolver aquele país à sua população. Mas ele morreu antes disso e até então o país continuou uma zona, né? Uma guerra civil completa, né? Porque depois de Saddam Hussein vieram aí todos os outros eixos radicais dos jihadis e eu não sei mais aos certos nomes, né? Mas para tentar instalar o regime que eles querem no país, tá? E claro, né, aí entra a guerra do petróleo, que é muito grande no Iraque, né? Então, até a própria ocupação americana, a invasão americana, ela é até hoje muito mal vista. E inclusive a morte do nosso diplomata, tá? Ele começou a fazer um dossiê que ia ser enviado para o Conselho de Segurança para retirada das tropas americanas, e quando eles começaram a fazer esse dossiê, ele comunicou o general americano que estava lá, que era o chefe da ocupação, que ia fazer isso, que o que eles estavam fazendo no Iraque era, além de tudo, crime, né? Porque eles estavam matando as pessoas, os civis iraquianos. E daí, surpreendentemente, a embaixada foi explodida e o Sérgio Vieira de Mello faleceu, né? Então, a gente tem isso ainda e que nunca acabou não sendo investigado, né? Foi tido como ato de terrorismo mesmo, um atentado terrorista, né? Então, a gente tem esses detalhes aí. No caso, gente, do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, quem era o ocupante era o general MacArthur, tá? Dos Estados Unidos, e ele foi o responsável lá por nomear juízes para julgar os componentes, os integrantes aí os integrantes daquele local, né, da Guerra Fria, no bojo da Guerra Fria com o Japão. E o imperador, o nome dele era Hirohito, e a família dele, eles acabaram ficando como imunes, né, mas foi por conta de um grande acordo que eles fizeram, tá? Então, isso é outro detalhe traumático aí nessas histórias que a gente tem, né? Então, acabaram sendo julgados, no caso do Japão, alguns comandantes que, na verdade, serviram como bode expiatório, tá? Eu já lembro o nome de um deles que a gente estudou na matéria da Federal, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês, mas é um caso bem interessante de ser estudado também, tá? Então, vamos lá, gente. Então, após vários anos de negociação, né, em 98, durante a Conferência Intergovernamental em Roma, foi adotado o texto hoje, que é o que dá a base normativa, né, que é o assento normativo do Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma, tá? Então, depois de 50 anos, né, em 98 só foi feito isso. Então, o Estatuto ele foi adotado pelo voto de 120 países, Estados Unidos... 7 votaram contrários, desculpa. Estados Unidos votou contra, China, Índia, Líbia, Iêmen, Israel e Catar votaram contra. Tiveram 21 abstenções, né? Então, abstenção é quando o país não quer votar, nem que sim, nem que não, tá? E 120 votos a favor, tá? Então, é isso que foi acordado naquele momento, tá? Até hoje, gente, ainda não fazem parte, aí não integram o Tribunal Penal Internacional. China, Estados Unidos, Israel, Irã e Rússia, né? E por conta, veja, nós temos 3 aí que são do Conselho de Segurança da ONU, né? China, Estados Unidos e Rússia.
esses 3 são do Conselho de Segurança da ONU. Então, e eles ao mesmo tempo não integram o TPI. Então, qualquer coisa que eles façam contra outras nações, igual os Estados Unidos fez com a Iugoslávia, igual os Estados Unidos fez com o Iraque, igual os Estados Unidos fez, enfim, né, em tantos outros lugares, não há como penalizar, né, os integrantes americanos, aí os presidentes ou os comandantes pelos crimes que eles cometeram, porque eles não fazem parte do TPI, tá? Eles não ratificaram, então tanto faz, tá? No Brasil, o Estatuto de Roma ele foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 112, de 6 de junho de 2002, e ele entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2002, tá? E daí, finalmente, ele foi promulgado no Decreto número 4388, de 25 de setembro de 2002, tá? Então, agora a gente já começa a entender um pouquinho mais o que é o Estatuto de Roma, tá? Então, o Estatuto de Roma, gente, ele é um vínculo entre o direito penal e a proteção de direitos humanos por meio do combate à impunidade e, consequentemente, evitando novas violações. Claro, gente, é muito criticável a existência de um direito penal internacional, sendo que o direito penal, ele é ultima ratio, ele é aí defendido como o que menos deve agir numa sociedade, né? Claro que e é criticável, né? Sobre o ponto de vista minimalista, tá? Ou do ponto de vista abolicionista. Mas, para o que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, não se via aí não se viu outra alternativa para aquele momento a não ser esse, né? E até hoje ele está valendo, com certas dificuldades, né? Claro, assim como a ONU tem dificuldades, o TPI tem dificuldades orçamentárias, de pessoal e tudo mais, tá? Mas ele ainda vale. Então, o tribunal, ele tem personalidade jurídica internacional, então ele é uma pessoa jurídica internacional, a sede dele é em Haia, na Holanda, possuindo igualmente capacidade jurídica necessária ao desempenho das suas funções e cumprimento dos seus objetivos, tá? É um tribunal independente da ONU, ele não tem relação com a ONU, que é diferente dos tribunais que foram os precursores dele, né? Os tribunais ad hoc da ex-Iugoslávia, Ruanda, tá? Que foram criados pelo Conselho de Sentença, tá? Então, eles são tribunais ele é um tribunal hoje autônomo, tá? Com personalidade jurídica própria, mas que em face de seus objetivos, ele possui uma relação de cooperação com a organização, com a ONU, tá? Isso porque ele tem que enviar relatos anuais à Assembleia Geral das Nações Unidas, ele tem que obedecer determinadas ordens do Conselho de Segurança quanto ao início de um caso e suspensão de trâmite, tá? Então, o Conselho de Segurança, querendo ou não, manda no TPI em alguns casos, tá? Se os Estados Unidos, que é um dos grandes financiadores aí da ONU e do TPI, chegar e falar assim, você vai investigar, ele tem que investigar. Ainda que o promotor do TPI seja alguém autônomo, né? Ele exerce um ius postulante autônomo, né? Ele não tem vinculação com ninguém. Isso também é muito complicado, porque a gente teve um promotor que queria investigar os Estados Unidos, o que ele fez na Iugoslávia. E o promotor não está mais lá. Uma semana depois que ele declarou que ele ia investigar os Estados Unidos, ele saiu do cargo, né? Magicamente foi retirado do cargo. Então, a gente tem esses problemas, né? Até hoje, e isso é um dos grandes fatores que leva o TPI a não ter uma coercibilidade tão grande, tá? Então, ele é um tribunal independente, composto por 4 órgãos, então tem a presidência, tem a divisão judicial, a procuradoria, que é o Ministério Público, e o secretariado, que é o registry, que daí é o responsável por efetivamente fazer o processo andar, né? Tipo uma secretaria de uma vara, tá? São 18 juízes que compõem o tribunal, eleitos pelos estados partes para um mandato de 9 anos e não podem ser reeleitos, tá?
O que é preciso para você ser um ministro, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho os requisitos. É a mesma coisa para você ser indicado pelo seu país, né? Seriam os mesmos requisitos para você ser indicado para o STF, tá, gente? Então, você tem que ter entre 35 e 65 anos. E você ainda tem que ter um notório saber jurídico, reputação ilibada e a idade. E o estatuto, ele prevê que os juízes devem ser eleitos de modo a preencher isonomicamente duas categorias. A primeira categoria, lista é composta por pessoas com experiência em direito penal e processo penal. E a segunda é a lista B, é composta por pessoas com competência em matérias relevantes de direito internacional, tais como direito internacional humanitário e direitos humanos, tá? Então, essa seria aí segundos requisitos, tá? O Brasil, ele já teve uma indicação para o TPI e ela foi para o TPI, que é a Silvia Steiner. Nossa, é outra mulher que enobrece aí, que nos dá muito orgulho, tá? Ela é uma ex-procuradora da República e ex-desembargadora federal, tá? Ela foi eleita para a primeira composição do TPI. Então, ela conta as dificuldades que ela viveu na prática, né? A dificuldade de conversar com os outros juízes dos outros países, coisas sobre procedimento, sobre processo, porque era muito difícil você estabelecer que tipo de processo que você ia aplicar, né? Porque o Estatuto de Roma, ele não prevê regras procedimentais igual a gente tem um CPC, né? Ou um CPP. Então, ela conta que era muito difícil e muito difícil também fazer eles entenderem alguns princípios, né? Alguns princípios aí que a gente reconhece como princípio de direito penal, processo penal, e os outros juízes não entendiam. Então, ela se tornou, né? Uma das grandes responsáveis e dentro do próprio TPI um grande nome, né? Porque ela acabava convencendo os outros juízes a aplicar alguns princípios, né, devido processo legal, ampla defesa, tá? Então isso é muito legal, assim, de ouvir ela contar esses detalhes, tá? Então os juízes também, gente, existe a competência dividida também, tá? Então a gente vai ter lá o juiz de instrução, que é o pré-trial chamber, o juiz de julgamento em primeira instância, que é o Trial Chamber, e ainda o juiz de apelação, que é o Appel Chamber, tá? Então, ainda a gente tem 3 momentos, né? O juiz da instrução, o juiz da primeira instância de julgamento. Seria quase hoje um juiz das garantias, o juiz do julgamento e daí os juízes de recurso, né? Bem interessante isso também, essa conformação, tá? O primeiro procurador eleito também, gente,